Seguimos então na nossa série. Não sei se tem a imagem aí, Gustavo. A nossa série de Páscoa, dessa vez, ela foca num aspecto muito importante de toda a trajetória da Páscoa. E eu acredito que o que nós temos sido trazidos, ou nós temos sido direcionados nessas mensagens, é para repensar o impacto daquilo que Deus fez. É para a gente sair daquela coisa que talvez aconteça conosco, de cair na rotina, de que é só mais uma data comemorativa entre tantas outras. Páscoa novamente. Talvez você que gosta aí de chocolate, de comprar um ovo de Páscoa, isso é uma coisa tão pequena perto do todo, né? Então, assim, a gente tem algo muito, muito mais significativo para celebrar, né? Além das coisas que são culturais, aí que fica a seu critério participar ou não, né? Mas o que é que nos move? E eu começo aqui a mensagem de hoje, talvez fazendo essa pergunta para você. De tudo que você conhece das Escrituras, de tudo que você já leu nas Escrituras, de tudo que você sabe que Deus valoriza e nos traz assim como importante, qual é o tema, qual é o assunto, qual é o evento mais importante das Escrituras? A ressurreição. De todos eles, a ressurreição é o mais importante. Se a gente não gastar tempo para refletir, meditar sobre o que de fato a ressurreição significa para o cristão, nós não conseguiríamos viver a plenitude da nossa vida cristã. Pegaram isso? Compreender a razão, o que aconteceu, o que significa de fato a ressurreição, é a única forma, ou a melhor forma, ou a forma correta de você conseguir caminhar em maior plenitude naquilo que de fato é a sua vida cristã e a sua identidade. Então não pode ser um evento de feriado apenas. Nós temos muitos feriados no ano, certo? Vocês gostam de feriado? Um bom brasileiro gosta de feriado, né? Agora, se eu fizesse uma enquete aqui sobre cada data e perguntar para você o que é comemorado naquele data, você vai errar alguns. E se eu perguntar ainda por que aquela data é comemorada aquilo e o que levou aquilo, você vai saber zero, talvez, alguns de nós aqui. Estão entendendo onde eu quero chegar? E eu estou bem tranquilo que você seja assim, posso usar a palavra ignorante? Porque eu vou usar para mim. Eu sou bem ignorante de alguns feriados hoje em dia. Eu comecei a perceber que o que eu sabia quando era criança, eu mal lembro. Eu saio assim feliz dia 15 de novembro, quando ele chega, e depois no outro dia 16, eu nem lembro o que era mesmo esse feriado. Eu só lembro que eu estava à toa, que eu não tinha que trabalhar. Eu estou bem ok que você continue assim. Para mim não faz diferença, nem como pessoa, nem como pastor, nem nada. Mas a Páscoa não pode ficar assim. A Páscoa não pode ficar assim. Capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 14, diz assim: e se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil. Você não serve para nada, Leandro? E a fé que vocês têm também é inútil. Não serve para nada. Você está perdendo tempo. E por que é que Paulo faz essa afirmação? Porque no contexto todo dessa carta há uma discussão sobre o abandono da crença na ressurreição. Já é depois do evento da ressurreição, alguns anos, e alguns começaram a falar: será? Isso você já deve ter visto hoje em dia pessoas falando que isso não pode ser verdade. Pessoas dizendo que isso não é um fato histórico. Pessoas dizendo que os caras mentiram.
É até engraçado, porque aí os caras começam a falar, bom, se eles mentiram, a gente está falando de uma alucinação coletiva. Você sabe que medicamente, psicologicamente, eu já li sobre isso, isso não tem como ser feito, né? Você não consegue alucinar todo mundo ao mesmo tempo em um lugar diferente. Um grupinho pequeno ali está mentindo por criar uma historinha, dá para fazer, né? Você está quase dizendo que a coisa mais difícil aconteceu do que a outra. Historicamente, pessoas têm tentado derrubar a verdade e a realidade da ressurreição, mas Paulo está dizendo, para nós cristãos isso é essencial, porque se Cristo não ressuscitou, irmãos, isso é muito louco, é muito interessante. Se Cristo não ressuscitou, o texto mais abaixo vai dizer que nós estamos ainda mortos nos nossos pecados. Sem a ressurreição, fica incompleto, e aqui eu falo isso com muito cuidado, porque teologicamente é complicado, o trabalho da cruz não fica completo. Ou talvez devia dizer assim, o trabalho do que Deus está fazendo no todo ficaria incompleto. As duas coisas estão juntas. Se Cristo não ressuscitou, a pregação é inútil, não adianta pregar, isso não leva a nada, e a sua fé é inútil. Você crê, é bobagem. Mas se Cristo ressuscitou, tudo muda. Se Cristo ressuscitou, algo novo se tornou possível. Lucas 24, 36 e 43 traz uma história interessante desse momento. Vou ler para vocês aqui. Enquanto falavam essas coisas, Jesus se apresentou no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Mas eles, aterrorizados e amedrontados, pensavam estar vendo um espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? Grava essa palavrinha. E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele, tomando, comeu diante deles. A ressurreição torna a presença de Jesus no meio da igreja algo permanente. Como homem, Jesus morreria, e talvez isso era o que estava na cabeça dos discípulos ali, assustados. Acabou. Nós vivemos a melhor época das nossas vidas. Que privilégio estarmos vivos nessa época para andarmos com Jesus 3 anos. Não é que muitos de nós pedimos às vezes, e que muitas pessoas dizem: se o próprio Jesus aparecesse para mim, eu creria. Eu queria que Jesus estivesse aqui hoje. Os discípulos estão num momento de pavor, perturbados, olha essa palavra, amedrontados, cheios de dúvidas. Acabou, 3 anos, mataram nosso Senhor, e aqui nós estamos perdidos, abandonados. Mas a ressurreição traz aquele que é o Senhor para ser algo permanente e eternamente permanente no meio da sua igreja. Outra coisa que esse pequeno texto nos diz, para você refletir, é que aquele que está desnorteado, muitas vezes não vê as coisas com clareza. Não é assim com a gente também? Quando a crise bate, o peso bate, o que for que estiver acontecendo, é difícil ver as coisas com clareza. Esse texto me dá essa pista. Cheios de dúvidas, perturbados. Aí Jesus tem uma didática excelente. Ele diz: vede, vocês não estão vendo as coisas com clareza. Vede, deixa eu trazer para vocês aquilo que é concreto, porque a perturbação de vocês, embora seja real para vocês, ela não é o final dessa conversa. Ela não pode determinar a vida de vocês e a forma como vocês estão andando. Vocês, para sair desse turbilhão de dúvidas, para sair desse momento de perturbação, de amedrontamento, de medo, de incerteza, eu quero que vocês olhem para aquilo que é concreto, para aquilo que é real. Eu estou vivo.
E é difícil às vezes sair desse estado de perturbação, e o texto mostra que eles ainda ficaram um pouco, o próprio Senhor na frente deles, em carne e osso, dizendo: vede, é concreto, é real, eu estou vivo. E eles ainda têm dificuldades, e Jesus tem que usar uma tática aqui, talvez até pela crendice deles, a maneira deles de entender o Espírito, falar: bom, gente, então eu vou comer para provar, eu nem estou com fome. Na verdade, eu não sei nem se Jesus precisava comer, eu acho que até que não. Eu espero que quando a gente tiver o corpo como o dele, a gente fique livre de ter que comer, que a gente só possa comer, se a gente quiser. Já pensou que bacana? Comer só por alegria, por satisfação, não porque precisa ou está ansioso. Jesus fala: tem comida aí? Vamos comer juntos, eu vou provar para vocês. Eu quero que vocês entendam que eu sou real, que a ressurreição aconteceu. As dúvidas são coisas dessa vida na terra, e às vezes, nessa metáfora de coisas da terra, elas sobem na nossa vida, não é? Elas sobem no nosso coração e a gente fica perturbado. E Jesus está trazendo algo que é do céu, que é de cima, que é concreto. Por que Paulo diz que a ressurreição de Cristo, se ela não aconteceu, ela é inútil? Irmãos, o ponto de Paulo aqui é dizer o seguinte: todas as verdades de Deus para nós, trazidas por Cristo, elas só têm início e elas só se concretizam porque a ressurreição aconteceu. É por isso que ele está dizendo que é inútil. Se vocês não creem na ressurreição e no que ela traz, como vocês crerão nas demais coisas? Se a fé de vocês não está sustentada na convicção da ressurreição de Cristo, como vocês crerão e experimentarão as demais coisas? É essencial que vocês creiam nisso, porque toda a riqueza e toda a dádiva de Deus em Cristo é recebida pela fé, e ela tem base na ressurreição. Tem um filme antigo que eu não vi porque é muito antigo, sabe? Mas chama Férias Frustradas. Alguém lembra desse título? Finge que não lembra, gente, porque tem 40 anos ou mais, então fica meio... Mas é um filme interessante, porque ele é a história de uma família que sai de férias para ir num lugar muito legal. E o filme, no fim, é a história deles só tendo perrengue, dificuldade, não sei o que durante o caminho, um monte de coisa dá errado, mas beleza, vamos persistir, vamos lá, né? É isso que a gente quer. E quando eles chegam no lugar, o lugar está fechado. Ele chama Férias Frustradas, o título, não é? O Paulo está dizendo, na linguagem dele daquela época, é que se a ressurreição não aconteceu, toda a nossa empolgação vai terminar em frustração. Mas se nós entendemos o que é a ressurreição, nós temos a oportunidade de ver o poder de Deus operando na nossa vida e na vida daqueles ao nosso redor. Amém? É possível, está disponível, e é parte do plano de Deus que nós atuemos como cristãos em nossa vida e na vida de outros a partir desse mesmo poder da ressurreição. Romanos 8, 18, 21. Vamos ler alguns textos aqui só para você ver o que nós estamos falando. Romanos 8, 28 e 21 diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Texto bom, né, gente? Só que fica melhor ainda se a gente ler o texto certo, que é Romanos 8, 18. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a
glória que Ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Toda a dificuldade que nós experimentamos nessa vida, ela agora está sujeita a uma nova realidade, a realidade de que Cristo ressuscitou. E a partir da ressurreição de Cristo, algo novo se iniciou na história. Um novo tempo se iniciou na história. E como a gente gosta de dizer aqui, o reino de Deus já ainda não, o futuro de Deus já invade hoje a nossa vida. Por isso nós cremos, por isso nós oramos, por isso nós ministramos, por isso nós esperamos em Deus. Quando nós dizemos aqui, vamos ter um momento de esperar em Deus, é porque nós cremos que Ele pode manifestar-se, Ele já está em nosso meio, e nós queremos experimentar Ele mais profundamente. Quando nós falamos isso, é quase como se nós estivéssemos pedindo ali a mesma experiência dos discípulos. Jesus, entra aqui de surpresa na nossa vida. Nós queremos o Senhor. Vem, Senhor, em meio à nossa perturbação. Vem, Senhor, em meio à nossa luta. Vem, Senhor, em meio à nossa dúvida. Essa é a relação do cristão com Deus. Irmãos, quando a gente está diante do Senhor, pessoalmente, no seu devocional, aqui na igreja, a gente tem que ser intencional nessa relação com Deus. E basicamente você tem duas opções para não ser passivo. Ou você está dizendo, Deus, eu quero te conhecer mais profundamente. Quando nós dizemos, vamos esperar em Deus, quando nós dizemos, vamos buscar o Senhor, agora esse é um tempo de você buscar o Senhor, basicamente você tem duas opções. Se você quiser ser ativo, intencional e não passivo, ficar, em estado quase paralisado. Ou você vai estar, Deus, eu quero te conhecer profundamente. Deus, meu coração está estranho. Deus, não estou bem hoje. Deus, estou tendo dificuldade de caminhar contigo. Deus, alcança meu coração. Ou você já está num dia bom, você está caminhando bem, está feliz, tem tido uma relação com Deus que te motiva, você está realmente caminhando, está num bom momento. Nós temos os altos e baixos na caminhada. Então você vai estar agradecendo. Deus, tu és grande. Senhor, obrigado, porque é o Senhor que me sustenta. Obrigado, porque a tua palavra diz que quem está em pé, veja que não caia. Senhor, me faz permanecer, Senhor. Senhor, obrigado por esse tempo bom que eu estou vivendo contigo, Senhor. Me sustenta, Senhor, que eu nunca perca isso. Só tem duas orações que você pode e deve fazer. O sofrimento de agora não é nada comparado com a glória. A ressurreição de Cristo gera para nós uma promessa de que nós seremos transformados como Ele foi transformado. Nós falamos aqui em outro domingo, não lembro se fui eu ou se foi o Osíris, mas nós dissemos que não é simplesmente voltar à vida o que aconteceu com Jesus, Ele estava morto e Ele simplesmente voltou à vida. Porque se fosse assim, o que aconteceria? O mesmo que aconteceu com Lázaro, certo? Lázaro viveu lá mais uns anos, naquela época provavelmente nem muitos, talvez uma década, duas, e foi para onde? Não vai falar o inferno, hein, gente? Você não sabe. Foi para a cova. Jesus, Ele não apenas voltou à vida, Ele foi o primeiro de uma nova era de seres humanos, porque Ele é carne como a gente. Ele experimentou a transformação que nós mesmos vamos receber. Eu nem sei se muitos de nós às vezes param para pensar nisso, que nós vamos ter um corpo da mesma qualidade que Cristo, nem melhor, nem pior. A diferença é que Ele é o Deus soberano, que Ele é o Rei do Universo. Isso é uma outra categoria mas em termos de corpo e qualidade, Ele fez para nós aquilo que nós vamos receber no futuro. Tudo que você experimenta nessa vida vai passar. Mas se Cristo não ressuscitou, essa esperança é inútil. Mas se Cristo ressuscitou, e nós cremos que Ele ressuscitou, amém? Você pode ter convicção de não importa o que passar nessa vida, o que acontecer nessa vida, há uma promessa
que a própria natureza espera, com expectativa, nós sermos livres dessa decadência. Paulo disse na outra carta que nós lemos em Coríntios, não é? Que a fé é inútil sem a ressurreição. Até porque se Cristo não ressuscitou, vocês continuam na mesma decadência que vocês sempre estiveram. Glória a Deus, eu não estou mais na mesma decadência que eu estava antes de Cristo. Amém? É assim que você tem que entender a sua vida. Eu ainda não sou perfeito, eu ainda não fui totalmente curado, eu ainda luto com os meus dilemas, eu ainda tenho problemas na minha cabeça, pensando coisas que eu não devia pensar de forma errada ou incoerente. E quando eu falo isso, não estou falando nem só de pensamento errado, estou falando de pensar errado a verdade de Deus. Os discípulos estavam perturbados, Jesus teve que falar: vede, olhe para mim. A realidade concreta é aquilo que eu sou e é aquilo que eu falo, não é o que vocês estão sentindo agora. Não é o que está passando na cabecinha de vocês agora. Se vocês querem sair dessa condição, vocês têm que olhar para mim. Vocês têm que me tocar, vocês têm que se aproximar de mim. E a cabeça de vocês tem que mudar para entender que eu estou ressurreto. E se eu estou ressurreto, eu sou vivo, eu estou vivo, Ele vive. E nele nós vivemos. Esse é o pensamento que tem que mudar na cabeça da gente. Eu vivo por Cristo, me sustento nele. Aquilo que eu consigo fazer diferente hoje é pelo poder de Deus. Glória a Deus. Isso aumenta a sua gratidão. A sua gratidão afasta a sua reclamação. A sua reclamação afasta outras coisas que você acaba atraindo para a sua vida. Melhora o seu relacionamento com as pessoas, melhora o seu relacionamento com Deus, tudo vai melhor. Quando você se sente, você se coloca na posição de segurança em Cristo. Nem mesmo a morte pode ter mais agora impacto na sua vida e trazer preocupação para a sua vida, porque em Cristo eu estou seguro, e da forma como Ele ressuscitou, eu também ressuscitarei um dia. Isso é o que acontece na sua vida. E a segunda parte aqui dessa história, Mateus 6,10 diz na oração: venha o teu reino, é que nós não somos chamados para uma passividade também em relação ao mundo, porque Jesus não foi assim. Então nós somos chamados para trazermos o reino a outras pessoas, anunciarmos as mesmas boas novas a outras pessoas que podem ou não aceitá-la. Elas podem não gostar da história, elas podem nos chamar de fundamentalistas, ultrapassados. Elas podem nos dar os mais variados apelidos, mas nós temos que ser aqueles que dizem: cara, Cristo vive. E a pessoa pode dizer para você: isso é um absurdo, cara. Você, cara, não é um absurdo, porque eu vejo isso na minha vida, porque eu vejo isso na minha igreja, por isso eu vejo isso num grupo de pessoas com quem eu caminho. Isso tem sido real na nossa vida. 2 Coríntios 5,18 vai falar sobre o nosso papel de reconciliar outros com Cristo, como nós fomos reconciliados. Não se esqueça que você conhece o Senhor, porque alguém antes de você se reconciliou com o Senhor. Sim ou não? Botar um pezinho na vida da gente, né? Você está devendo, você estamos devendo, no bom sentido. Como é que nós vamos passar para frente aquilo que nós recebemos, não é? Legal, né? Você recebe e agora você fala: é meu. Ninguém tasca. E isso fica ali. Alguém já disse que água empoçada começa a cheirar mal. A metáfora bíblica é de rios que fluem, não é? Tem que vir e tem que ir. Não vou nem falar a frase aqui do Cláudio Oliver, que ele falava sobre crentes que se ajuntam, né? Alguém deve lembrar disso. Eu não usaria aquela frase que ele usou, mas eu concordo com o que está por trás da frase. Quando nós só estamos focados aqui, para cima e para cima também, a gente está empoçando e a gente daqui a pouco está fedendo mal. Está fedendo e está cheirando mal. É a verdade. Aí você também não sabe o que está acontecendo com a sua vida. Está na igreja, mas está estranho, está ruim. Talvez é porque nós estamos muito só na nossa vida mesmo. E há pouco esforço de nós para fora. A ressurreição transforma a nossa vida, e ao transformar a nossa vida, nos coloca como transformadores do mundo, ou colaboradores para a transformação do mundo, testemunhas. Tiago 2,17 vai dizer que a fé sem obras é morta.
Não adianta você e eu querer alegarmos uma grande fé ao Senhor, chorarmos, levantarmos as mãos, nos ajoelharmos, se isso não é acompanhado de obras. E quando eu falo obras, é aquilo que Deus preparou para a sua vida. Não é só fazer uma coisa, não é só também, não é só compaixão, é andar naquilo que realmente Deus pediu para que você andasse. Tiago diz que ela é morta, você está se enganando. Romanos 12:2 vai falar sobre a transformação da sua mente, que em resumo significa passar a pensar como Jesus. Eu volto para a historinha nossa ali do início. Vocês estão perturbados, amedrontados e a sua mente cheia de dúvidas, né? Aí Jesus disse: logo mais, daqui a uns anos, um dos meus apóstolos que vai aparecer, ele vai escrever para vocês transformarem a mente de vocês. Quando ele falar isso, ele vai estar se referindo a vocês olharem para mim, pensarem como eu, e não pensarem mais como a maneira como os outros pensam. Mente de Cristo em nós, transformação da mente. Por último, Atos 1:8, para completar essa história toda, não é por nós, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. Então toda essa operação de transformação começa no crer, porque na ressurreição Cristo também vai aos céus, e como Ele prometeu, Ele vai, e Ele disse: quando eu for, eu vou enviar o Espírito. Sem ressurreição nós não teríamos o Espírito de Deus disponível para nós. Mas porque há ressurreição, Cristo foi aos céus e enviou o seu Espírito, e agora pelo seu Espírito nossas vidas podem ser transformadas. A ressurreição de Jesus não é mera crença religiosa, não é apenas um feriado, mas ela é o alicerce de fato, real, sobre o qual se ergue toda a fé cristã. Quando você olhar para você mesmo, analisando a sua fé, tenta olhar para baixo e imaginar aqui embaixo, que é a base que você está pisando, é a ressurreição. Talvez no domingo que vem, quando você acordar e lembrar que é Páscoa, seja legal você parar uns minutos e imaginar na sua cabeça o que foi tudo isso, e agradecer a Deus que trouxe Cristo de volta dos mortos e ofereceu para nós a ressurreição. Porque olha só, Deus é Deus, né, gente? Mas Ele podia ter trazido Cristo de volta e dito: como Ele fez tudo certo, Ele fica com a ressurreição e vocês morrem perdoados, tá bom? Não tem mais nada contra vocês, meu filho pagou tudo. Então vocês, por favor, quando estiverem à beira do leito de morte, ali nos seus últimos suspiros, fiquem em paz, que a vida vai acabar, mas você está indo perdoado. Você não vai encontrar nenhum julgamento do outro lado, você não vai, ter que prestar contas de nada, mas acabou. Aproveita bem aí. Mas Cristo nos entrega não só o perdão dos pecados, não só a justificação, mas a transformação que começou nessa vida e a concretização dessa transformação na volta de Cristo. Se você gosta de ler, leia os outros capítulos ali de 1 Coríntios, onde Paulo fala como será a ressurreição dos mortos. Transformação que nos alcança e alcança outros. A ressurreição, ela é o motor para uma vida livre do pecado e efetiva em favor do reino, uma vida frutífera e transformadora, tanto pessoal como daqueles que Deus coloca no nosso caminho. Nessa manhã, então, eu queria incentivar você, a partir desses textos, dessa nossa conversa, a trazer para a sua vida essa verdade, viver a partir da perspectiva da nova criação. Quando você se sentir amedrontado, apavorado até às vezes, quando as coisas começarem a desalinharem por alguma razão e parecer que não tem saída, lembre-se que você foi chamado para crer em Cristo, na sua realidade, no fato de que Ele está vivo, percebe você, acompanha você. Acho que nós até cantamos isso aí por coincidência hoje. Sempre estás comigo. Você precisa trazer a sua vida de volta para essa base, porque como cristão essa é a sua base.
Uma pergunta que você pode fazer é: de que maneiras a esperança da ressurreição e da renovação final da criação podem moldar as suas prioridades e as suas ações no presente? Porque não é uma coisa só para o futuro, que Deus, a ressurreição lá no futuro, um dia eu vou morrer ou ele vai voltar e eu vou ganhar a ressurreição, aleluia, glória a Deus, que bom. Não, mas como é que isso molda a maneira que você vive hoje? Como é que você muda as suas respostas? Como é que você muda as suas reações? Como é que você cria expectativa no seu coração para a manifestação de Deus na sua vida e na vida de outras pessoas? Quem consegue viver com a ressurreição clara em sua mente está sempre em expectativa daquilo que Deus vai fazer. Porque assim como a ressurreição irrompe numa manhã de domingo, essas pessoas esperam que Deus, o Espírito de Deus, irrompa onde nós estamos, a qualquer momento, porque Ele está em nós agora, que Ele está vivo, Ele está presente. Tenha expectativa, pense sobre isso, o que é que pode moldar a sua vida. Pegue lá uma lista de coisas e fala: se isso aqui que está acontecendo, isso aqui que eu penso, isso aqui que eu vivo, se eu colocar a expectativa e a perspectiva da nova criação, da transformação que Deus está operando na minha vida, como que isso muda como eu estou vendo as coisas? A pergunta é, como para os discípulos, o que é que muda na visão deles naquele momento, quando eles realmente começaram a entender que Cristo estava ali? Talvez foi só na hora que Jesus comeu o peixe que a ficha caiu. Lembra de Emaús, mais ou menos uma coisa parecida? Não queimava o nosso coração? O texto lá diz inclusive que os olhos dele estavam meio que fechados. É mais ou menos uma outra forma de dizer como está aqui. Outras coisas, outros pensamentos, outras ideias tomando a nossa mente, impedindo que nós vejamos a realidade, a verdade. E a verdade é que Cristo está disponível para nós, e Ele vive. A verdade é que o poder da ressurreição é o mesmo poder que opera em nós hoje. Amém? É o mesmo poder. Engaje-se na missão de renovação. Não pense só em você. Tenha alegria, fala: Deus, que bom que o Senhor está cuidando da minha vida, eu não preciso me preocupar mais. O Senhor cuida da minha vida, eu quero só caminhar com o Senhor mesmo, e enquanto eu caminho com o Senhor, que eu possa ser um agente de renovação desse mundo junto com o Senhor. Quantas pessoas, quantas famílias precisam de renovação, precisam encontrar justiça, precisam encontrar cura, precisam encontrar reconciliação. A pergunta que a gente deveria fazer de manhã é: Deus, como eu ajudo o Senhor a que o seu reino venha, a sua vontade seja feita assim na terra como no céu? Vamos orar. Acho que está bom até aqui. Feche seus olhos. Vamos encerrar com esse pensamento. Pedir que o Espírito Santo venha. Ele está aqui, mas venha com palavras específicas ao nosso coração. Vem sobre nós, Espírito Santo, com a tua presença. Obrigado pela tua companhia nessa manhã. Não permita que nós sejamos guiados só pelos nossos olhos. Não permita que nós sejamos guiados pelas notícias ruins. Mas ainda, Senhor, e obrigado por isso, e ainda, Senhor, que nós estejamos como os discípulos algumas vezes,